Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com vocês. Eu cometi um erro grave que nunca mais eu cometo. Eu acho que a última vez que eu preguei num domingo na Recon foi no dia 2 de novembro. Tem mais de um mês que eu não estava aqui no domingo. Porque eu estava com outras atividades na diocese, nas outras igrejas da nossa diocese. Novembro é um mês que quase todas as igrejas da diocese fazem aniversário. Aí eu tenho que estar visitando as igrejas, mas aí eu me aperriei porque eu fiquei morrendo de saudade. Eu estava aqui nas outras reuniões, nos outros cultos, preguei numa quarta, mas no domingo eu não estava. E eu acho que eu nunca mais vou fazer isso, passar 4 domingos longe da nossa igreja. Estava com saudade de estar aqui em casa com vocês. Irmãos, todos os dias a gente tem que se lembrar de duas verdades que, de fato, nos ajudam a viver bem. A primeira é que tudo passa, tudo que é ruim passa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente precisa ter essa sabedoria de saber que passa, quando a gente está sofrendo. Mas a outra coisa que a gente precisa saber também é que tudo que é bom também passa. Os dias bons também passam. Os dias maus passam e os dias bons passam. Eu sei que é final de ano e o povo já está começando a falar em fim de ano. Nós estamos no Advento nos preparando para o Natal e o povo já quer pregar sobre Natal e fim de ano. Mas essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês é uma palavra mais de ano novo do que de Natal. Porque para a igreja já é ano novo. A partir do primeiro domingo do Advento a gente já entra no ano cristão seguinte. Então, espiritualmente, a gente já está no ano novo. Então eu quero trazer uma palavra de ano novo para vocês, com base nesse texto lindo do profeta Jeremias. E o resumo de hoje, da palavra de hoje, é assim: nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo no âmbito mais profundo que a gente puder. Esse é o resumo do que eu vou falar hoje o tempo todo. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Olha como o texto traz uma imagem. Eu queria que realmente você imaginasse a imagem que o profeta está trazendo. Ele diz que o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor é como uma árvore. E eu quero que você imagine essa árvore plantada junto a um ribeiro, a um rio. Ela não está no rio, ela não está tocando no rio, ela está plantada junto a um rio. E as suas raízes se alimentam o tempo todo. Então, eu quero que você imagine que a raiz está se alimentando do rio por baixo da terra, porque ela está plantada junto ao rio e não dentro do rio. Então, por debaixo da terra, as raízes estão tocando lá no rio. E isso tem a ver com nós estarmos ligados ao Espírito Santo. A água sempre é símbolo do Espírito Santo, ligados a Deus, ligados a Cristo, no secreto, por debaixo da terra, além da superficialidade, além do que a gente consegue ver. Essa imagem, se você só olha para ela, você vê uma árvore junto ao rio, mas ela não toca no rio. Você só sabe que ela está se alimentando do rio, porque o texto diz que a árvore, por debaixo da terra, que os olhos humanos não veem, as raízes se estendem até o ribeiro. Hoje eu quero pregar que nós precisamos ter uma espiritualidade além da superficialidade do que a gente vê, além do que o público possa ver. A nossa meta é estar ligado ao Senhor nas raízes. E alguns anos atrás, apareceu esse negócio de dizer que tem gente que é raiz e tem gente que é Nutella, né? Eu morro de medo de ser Nutella, em qualquer coisa. Eu gosto de ser raiz em tudo. Eu gosto de ser, tudo que eu puder fazer, eu gosto de ser raiz, eu não gosto de ser Nutella. Então, na espiritualidade também, eu quero ser raiz, eu quero ter raiz, além do que as pessoas podem ver. Porque um dos desafios nossos, como seres humanos, na vida, é, de fato, nós sermos coerentes. Um grande problema da espiritualidade cristã, aliás, de todas as espiritualidades, mas especialmente a nossa, é quando a gente diz que é cristão,
quando a gente vem a um culto, quando a gente se conecta numa comunidade de fé, numa igreja, quando a gente de repente faz um concílio, um encontro de casais, e acima da terra, ou na superficialidade, ou naquilo que a gente consegue enxergar, nós estamos bem. O grande desafio é, de fato, a gente ter corpo e ter raiz. Porque o que está acontecendo é que as pessoas, por qualquer motivo, saem da igreja, por qualquer motivo se desencanta com Jesus, você começa uma coisa e não termina. Isso vale para a igreja e vale para as outras coisas. Nós somos uma geração que a gente se enraiza pouco. Os relacionamentos se acabam rápido, os casamentos se acabam rápido, as amizades se acabam rápido. Inclusive a amizade com Jesus, porque a gente está criando vida, relacionamentos, trabalhos, tudo sem raiz, muito superficial. E essa imagem que Jeremias traz é uma imagem de raiz que por debaixo da terra, no secreto, quando ninguém está vendo, quando não está nas redes sociais, a gente está tocando no Espírito Santo, amém? E esse texto, ele é um contraste. Eu não quis ler os primeiros versículos, eu só li o 7 e 8, mas se você for estudar o texto todo de Jeremias, ele é um contraste. Antes de dizer bendito é o homem que confia no Senhor, o texto diz maldito é o homem que confia no homem. Então o texto inteiro é assim: maldito o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. E a vida inteira que eu li esse texto, li muitas vezes esse texto na minha vida, eu sempre achava assim: Ivan, você não pode confiar no outro homem, você não pode confiar num político, você não pode confiar num amigo, você não pode confiar em nenhum outro homem. Mas recentemente li esse texto e disse: maldito é o homem que confia no homem, e Ivan, tu também é homem, então maldito é o homem que confia em si próprio. Se eu olhar para mim na superficialidade, além do que está, se eu só olhar só para o que está em cima da terra, na minha árvore, eu vou confiar em mim mesmo, eu vou confiar nas minhas capacidades, nos meus dons, no meu trabalho. Mas se eu olhar por debaixo da terra, no secreto, se eu for profundo, olhando para mim mesmo, eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu sou um pecador. Então maldito o homem que confia no homem, ainda que esse homem seja você mesmo, e bendito é o homem que confia no Senhor. 3 maravilhosos eventos acontecem quando nós confiamos no Senhor, raiz, por debaixo da terra. 3, a primeira delas: quando a gente confia no Senhor e põe nossa esperança no Senhor, o medo vai embora. Nós não temos medo, porque olha o que o texto diz, que coisa mais linda. Ele diz assim: porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Eu já preguei aqui tantas vezes que o medo talvez seja uma das piores coisas que acontecem na vida da gente. O medo nos paralisa. Pior do que a morte é o medo da morte. E o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo certo. Ainda que eu ande pelo vale, se morrer fosse ruim, ele ia dizer assim: ainda que eu ande pela morte, ou ainda que eu morra. Mas morrer não é ruim, morrer é lucro. Para quem é cristão de verdade, raiz, morrer vai para o céu. Agora, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é o medo da morte. Aí é mais difícil. O medo de morrer faz com que a gente não viva. Morrer, a gente vai viver eternamente, mas o medo de morrer nos paralisa. Quem tem muito dinheiro, eu gosto de dizer assim: viva com o seu dinheiro. Porque a pior coisa do mundo é você morrer de medo de perder o dinheiro. Porque você nem tem dinheiro e nem consegue viver com o dinheiro que tem. Antes ser liso do que ser rico com medo de perder dinheiro. E eu estou falando seríssimo. Não tem outra coisa, isso eu dizia na época da pandemia: é melhor ficar doente do que ter medo de ficar doente. Porque o cara que está doente se trata, ou morre e vai para a glória, mas pode se tratar, participar de um tratamento. Mas a pessoa que vive morrendo de medo de ficar doente, não vive também. É melhor, veja, para não viver com medo de ficar doente, é melhor ficar doente. O medo nos paralisa, mas o Jeremias está dizendo que no tempo do calor, quando o calor vem, aquele que está irrigado pelo Espírito Santo no secreto, não tem medo. A minha oração hoje, meu irmão e minha irmã, é que você perca o medo. Eu sei que tem gente aqui que tem medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar solteiro para o resto da vida. E eu vim pregar hoje: não tenha medo.
não receie, seja cheio do Espírito Santo. Olha, eu estou tão feliz que a irmã da Glória veio hoje. Olha aí, Fátima, cadê Fátima da Glória? Vamos dar, é 8 horas da manhã, Fátima, eu estou cansado, fim de semana foi puxado. Então eu vim de manhã, quando eu vi que tu estava aqui dando glória, eu digo, eu vou me animar porque a irmã está ali. Glória a Deus. Olha aí, Alexandre, está vendo? Vocês sabem que esse ano foi um ano muito bom, Deus é muito bom, mas como na sua vida acontece, na minha vida também acontece o calor. No meu caso, o calor esse ano foi Paula ter sido diagnosticada com leucemia, e a gente tinha a opção de morrer de medo, paralisar e não fazer nada, ou ir para o tratamento, porque pior é ter medo do que morrer. E a gente resolveu enfrentar esse tratamento, quer dizer, ela resolveu enfrentar esse tratamento com graça e continuar sonhando, continuar fazendo planos de viver. E é muito bom quando a gente vive assim. Eu me lembro quando a gente estava internado, para mim faz uma eternidade, né? Foi esse ano, mas para mim faz uns 5 anos atrás, quando Paula passou mais de um mês internada, e eu me lembro que as conversas da gente e as orações que a gente fazia, conversava com o Paulinho, com o Uli, ou será que Paula querendo saber se ia estar aqui na conferência de mulheres, porque ela queria muito estar. E a gente queria saber se Paula ia estar viva, e se estivesse viva, se estaria em casa ou no hospital, e se estivesse em casa, se teria condições de vir para a formatura de Caio, que é o nosso segundo filho, que terminou o 3º ano. E ela dizia, se eu conseguir, eu vou estar de catéter, porque o tratamento da quimioterapia vai continuar, e eu tenho que arrumar um vestido. Veja, a gente ia abrir, a formatura era em dezembro, e a gente estava pensando no vestido que ela ia usar para esconder o catéter, porque não se parava, a gente continuava sonhando com as coisas, porque no ano do calor, no tempo do calor, quem é cristão, cheio do Espírito, no secreto, precisa não recear, não ter medo, amém? Mas aí vem o Jeremias e ensina uma segunda coisa maravilhosa que acontece com aquele que está irrigado pelo Espírito, que é, no ano da sequidão não se perturba. Quando chega o calor não teme, e no ano da sequidão não se perturba. E não é a mesma coisa, porque temer é medo. Aqui a gente está falando de perturbação, é parecido, mas não é a mesma coisa, porque tem gente que tem coragem, tem gente que não tem medo, mas o cansaço perturba tanto. Tem uma outra tradução nesse mesmo versículo, que é, no ano da sequidão não cansa, não se afatiga. O cansaço e a perturbação, mesmo com a pessoa que está corajoso, dá problema. Aliás, é mais perigoso quando a gente tem coragem e está perturbado, porque a gente toma decisões equivocadas. E eu tenho visto tanta gente perturbada, literalmente. As pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas e estão perturbadas e tomam as piores decisões de trabalho, as piores decisões de família, as piores decisões pessoais, porque no ano da sequidão, no ano do problema, isso chega para todos nós, o sol nasce para justos e injustos, e a gente tem se perturbado tanto. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu não sou daqueles que pregam que a gente é super-homem. Eu não sou um alienado. Eu não estou dizendo que a gente não tem problema, nem estou dizendo que a gente tem que, meu Deus, não tem direito de sofrer. Tem direito de sofrer, tem direito de chorar. Jesus sofreu, chorou, se angustiou e suou sangue. Então é claro que você tem direito de sofrer. Eu sofro também. Eu não fico dizendo para vocês meu sofrimento, nem fico postando no Instagram, mas eu sofro, choro e tenho angústias. Mas eu preciso pregar para vocês que aquele que está cheio do Espírito, aquele que tem raízes e que toca na água do Espírito o tempo todo, no ano da sequidão, não se perturba. Eu quero dizer que tem muita gente surtando por aí, muita gente perturbadíssima. Eles podem porque não creem, nós não podemos. Nós cremos, nós somos uma geração que cremos, nós não podemos ser iguais a quem não crê. Eu quero que nós, irmãos em Cristo, filhos de Deus, membros dessa comunidade, seja você aqui ou assistindo pela internet, nós não temos o direito de ser surtados e perturbados, de tomar decisão tão ruim. Nós temos um amigo, o Espírito Santo, para nos ajudar. E as pessoas dizem assim: você não sabe o que eu estou passando, eu tenho direito de surtar, pastor, porque meu marido me deixou, por causa da minha doença, ou por conta da falta de sustento. Não! Você não tem direito de surtar, você não tem direito de ser perturbado, você não pode se comparar com quem não crê, não tem consolo, não tem auxílio, não tem a água do ribeiro para alimentar a sua raiz.
Nós temos que ser diferentes. Nós choramos, sofremos, mas com consolo, sem perturbação, sem decisões ruins. Não se justifique nas suas más decisões pelo sofrimento que você tem. Porque no ano da sequidão, quem está cheio do Espírito Santo não se perturba. Há uns 15 dias atrás, eu estou ficando tão perdido na data, não sei se é 21, 15, Gleice, foi quando a intimidade? Faz 15 dias? Faz 15 dias. A gente estava num retiro e uma pessoa meio perturbada com a pregação do Evangelho, a gente estava pregando o Evangelho da graça do Senhor Jesus, e ela disse para um dos líderes nossos: eu tenho direito de ser surtado, eu tenho direito de ser perturbado. Você não sabe o que eu sofri. Eu fui abusado quando eu era criança. Eu fui abandonado, abusado e abandonado. Então eu tenho direito de ser assim como eu sou. E eu não estava lá, eu só falei com esse líder depois. Mas ainda bem que eu não estava lá, porque eu acho que eu não ia falar com amor. Mas a vontade que eu tinha de dizer assim: tem direito não. Eu tenho empatia com a sua dor, com o seu sofrimento. Mas você vai passar o resto da vida sofrendo por conta do sofrimento que já aconteceu. É um sofrimento por cima do outro. A nossa fé, Cristo, que é tudo que Deus pode nos dar, a beleza revelada do Pai, vem para a gente redimir esses sofrimentos. Nós precisamos não ter direito de surtar. A gente tem que acalmar, receber consolo, para no ano da sequidão nós não estarmos perturbados. Jesus sofreu, suou sangue, mas ele não tomou mais decisões por conta disso. É isso que eu quero dizer a você. Ele chorou, ele suou sangue, ele se angustiou até a morte, mas ele, por conta disso, não desistiu. E nós cantamos sobre isso, do plano para salvar. Ele não desistiu de amar. As decisões dele não se perturbaram por conta do muito sofrimento que ele passou. Amém? Um detalhe nesse texto é que Jeremias não está falando de uma chuva no ano da sequidão, no ano do calor, de uma nevezinha que vem e vai embora, uma chuva que vem embora. Ele está falando de um rio que é perene, de um ribeiro que é o Espírito Santo que é perene. E nós somos uma igreja, e eu entendo isso, nós herdamos isso da Catedral da Trindade, herdamos isso de Dom Paulo, nosso pastor, e nós não vamos mudar isso, porque esse é nosso DNA. Nós somos uma igreja que faz muitos eventos. Essa semana vai sair publicado o nosso calendário, que a Luísa já está todo pronto aqui. E quando você lê o calendário, eu já li esse calendário umas 50 vezes para terminar ele. Todo dia eu e a Luísa, a gente bota uma coisa nesse calendário. E quando eu olho para esse calendário, eu canso só de ler. Eu estou no fim do ano, estou meio cansado. Quando eu olho para o ano que vem, me dá uma lufa-lufa, me dá um negócio. Porque muitos eventos, a gente tem eventos toda a semana, e muitos fins de semana a gente tem 3, 4 eventos. E eu entendo isso, que a igreja é grande, tem muita gente para servir. Mas tem gente que acha que o alívio para a sequidão é uma chuva que vem no evento. Aguarda um concílio chegar, aguarda um encontro de casais chegar, aguarda uma vigília chegar, aguarda um movimento chegar. E o que Jeremias está dizendo é que isso é tudo superficial. Isso tudo está por cima da terra. A chuva que vem na árvore está por cima da terra. Não é disso que eu estou falando agora. E o meu desejo para o nosso ano novo não é esperar por eventos de chuvas que são bênçãos, chuvas de Deus, ministérios e acontecimentos. É você ter uma vida, por isso que o ano que vem é o ano da palavra, é você ter uma vida no secreto, por debaixo da terra, que não tem evento, ninguém vai ver, vai ser você na sua cozinha, no seu quarto, lendo a Bíblia, e isso irrigando você, e você ter constantemente, sem depender de nenhum dia, nenhum evento, nenhum pastor, nada, todos os dias, constantemente alimentado pela água. Veja que coisa linda, é um ribeiro constante, sem depender de nada a não ser do Senhor. Amém por isso, glória a Deus. A doutora da igreja, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, a igreja católica canonizou essa mulher cheia do Espírito Santo, inteligentíssima, cheia de Deus. Vontade que eu tenho é de ler tanta coisa que ela escreveu aqui, não vou poder por conta do tempo, mas eu quero, se você botar no Google Teresa d'Ávila,
você certamente vai encontrar a oração mais famosa dela, que é grande, eu não vou poder ler toda, mas eu vou ler 4 frases do texto principal de Teresa d'Ávila, ou pelo menos, se não for o principal, o mais conhecido, que é Nada Te Perturbe. E são 4 frases que eu quero ler para vocês. Se você puder, só por 15 segundos, feche seu olho. Isso é Teresa d'Ávila escrevendo, orando. Diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Eu vou repetir: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Amém? Esse é o ano que pode ser um ano da sua serenidade. Um ano de desafios profissionais difíceis, Mário. Um ano de problemas de saúde, Ivanzinho. Um ano de problemas de relacionamento. Pode ter o que for, mas nós não vamos surtar. Nós não vamos nos perturbar. Tudo passa e o nosso Deus não muda. Por fim, terceiro acontecimento maravilhoso, evento daquele que está irrigado por debaixo da terra, no secreto, cheio do Espírito Santo. Além de não ter medo e não ficar perturbado, é lindo porque o texto diz que a folha continua verde e segue frutificando. Pode ser o ano do calor que for, mas a gente segue dando fruto. Irmãos, esse texto é sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. O Antigo Testamento todo é sobre Jesus. O advento que Jeremias está pregando é Jesus, que nós vamos celebrar na Eucaristia agora. Jesus foi essa pessoa que viveu o ano da sequidão, o ano do tempo do calor, mas seguiu dando fruto. Mesmo depois de crucificado, algemado, açoitado, cuspido, furado, traído, e eu podia passar meia hora falando todos os sofrimentos de Jesus. Ele naquela cruz pregado, ele continuava dando fruto, perdoando aqueles que estavam fazendo isso com ele, porque eles não sabiam o que faziam, cuidando de João, cuidando de Maria. Eis o teu filho, filha, eis o teu filho. Ele frutificou até o fim. Eu e você, a gente não vai deixar de ter fruto e dar fruto por conta dos sofrimentos da vida. A gente vai sair frutificando até o fim. Eu fico me lembrando que há muito tempo atrás, quando Paula ainda estava internada, eu fui pregar na igreja de um amigo meu, aqui em Boa Viagem, e chamei Caio para ir comigo. Eu sempre chamo alguém para estar comigo, um filho meu. Ontem foi Davi, naquele dia foi Caio. E Caio gosta de cantar, e o reverendo Marcondes estava comigo, e eu estava me sentindo em casa, porque esse pastor que eu estava pregando era um discípulo meu, um filho meu, então eu estava tranquilo na igreja dele. E aí no meio do sermão, pregando sobre o Salmo 84, combinei de Marcondes e Caio cantarem uma música. E eles subiram e cantamos essa música, e eu voltei para pregar, e aí Caio disse: eu quero cantar uma outra música. E aí ele pegou o microfone, a gente cantou aquela música de Fernandinho, Faz Chover, E Paula estava internada. Alguém estava com Paula no hospital, enquanto eu estava terminando o culto. Depois do culto eu fui para lá para dormir com ela, e eu me lembro de Caio cantando, e ele pediu para o povo ficar em pé naquela igreja e dançar com ele. E ele disse algo parecido com isso, eu não me lembro exatamente. Ele disse: eu danço para o Senhor quando eu estou feliz. Hoje minha mãe está na UTI, e eu não sei que oportunidade eu vou estar para dançar com o Senhor enquanto ela está doente, mas eu vou dançar. E ele convidou a igreja para dançar, e a igreja dançou, e Paula estava lá na internet, e a gente sem saber o que é que ia acontecer no futuro. Mas sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que Paula teve alta, e está o tratamento, e nessa semana, na quinta-feira, eu estou perdidíssimo, na quinta-feira foi a formatura de Caio. E quem estava dançando com Caio? Paula. Ela desceu a escada da formatura com um vestido que escondia o catéter e dançou a valsa com ele. E a gente se alegrou. E quarta-feira, Deus permitindo, termina a quimioterapia venosa dela também. E podia não ter nada disso acontecido. Podia Paula continuar a estar doente. Podia a gente estar passando por uma dificuldade ainda maior. Mas
Esse ano passou e a gente não deixou de viver. A gente não deixou de sonhar. A gente sofreu, a gente chorou, mas a gente não deixou de sonhar. Porque o medo não vai nos paralisar e nem vai ser justificativa para decisões difíceis. E o que é melhor, a gente vai continuar frutificando no meio do sofrimento. Deixa eu dizer um negócio a você. O melhor azeite vai sair de você no dia da prensa. Você vai continuar frutificando, mesmo que você esteja sofrendo. Que loucura é essa, o Evangelho, que no ano da sequidão, no ano do calor, você vai seguir com folha verde dando fruto, porque debaixo da terra, meu amigo, sem evento, sem pastor, sem ninguém ver, você vai estar se alimentando na palavra de Deus e se fortalecendo para a vida. Amém? Que 2026 seja assim para você, sem medo, sem perturbação, sereno, sem nada lhe espantar, e a gente vai seguir frutificando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.